O Corinthians nunca havia perdido um jogo para o São Paulo na Neoquímica Arena. O tabu perdurava por quase 10 anos e isso era motivo para torcedores do Corinthians tirassem um sarro dos torcedores são paulinos, como se fosse um troféu para eles. Mas era questão de tempo e já nos últimos 6 jogos o São Paulo havia empatado 5 e apenas perdido 1 em Itaquera pela Copa do Brasil naquela falha grotesca do Caio Paulista. Era questão de tempo para que a brincadeira de torcedor parasse. E aí aconteceu o que todo mundo já sabia que ia acontecer. São Paulo ganhou do Corinthians lá na Arena. Era questão de tempo para isso acontecer. O São Paulo ele veio bem cauteloso. A gente via que o São Paulo não estava forçando a jogada, não agrediu o adversário como estava fazendo lá no Morumbi quando jogava com outros times. O São Paulo mais respeitoso, vendo como é que o Corinthians se comportava. Eu achei até diferente. Falei, será que é uma estratégia? Será que é um respeito? Só que o São Paulo não estava jogando assim. O São Paulo, quando perdia a bola lá no Morumbi, agredia mais. Falei, será que é uma estratégia do Carpini ou respeito com o adversário? O Lucas, na primeira arrancada que fez, já sentiu uma dor e já assustou a torcida do São Paulo, porque a gente sabe que domingo tem um jogo contra o Palmeiras e aí a gente já ficou pensando, se perde um jogador no comecinho do jogo, quer dizer que o cara machucou mesmo. E o Lucas ainda ficou até o fim do primeiro tempo, mas não com aquele mesmo ímpeto que ele estava jogando, como foi no primeiro jogo lá do São Paulo no Morumbi. Ainda fez algumas jogadas. No começo o Caleri estava jogando pelos lados e muitas vezes ele pegava na bola, cruzava e não tinha nenhum atacante na área. Eu não gosto do Caleri jogando pelas laterais. Até que o Wellington Rato fez um lançamento daqueles que caiu no pé do Caleri. Eu pensei, ele vai perder, ele vai cair, vai ser pênalti. E o Caleri fez um golaço tirando do goleiro Cássio. No cantinho, São Paulo no 1-0. Gol do Caleri com assistência do Rato, uma bela de uma assistência, encontrou o Caleri lá na esquerda, indo pro meio. Não estava na lateral, mas estava ali. E aí, aos 30 minutos do primeiro tempo, o Corinthians assustou numa jogada. Aos 35 minutos, o Luciano perde uma grande chance que o São Paulo fez. Lucas toca para o Luciano, ele se caindo, o Luciano escorrega e perde uma grande chance de aumentar o placar na Arena. E ao 42... o jogador do Corinthians foi expulso e eu achei que ia ser o jogador de São Paulo. Eu não tava vendo o replay e não conseguia ver que lance que foi esse. Eu tô até agora sem ver o lance que foi decisivo para a expulsão do jogador do Corinthians. Eu fiquei até com medo, porque achei que era do São Paulo, porque toda vez que o São Paulo vai jogar lá na Arena, alguma coisa acontece contra o São Paulo. É pênalti, é expulsão. Eu falei, não é possível. Eu olhava na cena e preocupado que fosse o Luciano que tinha feito a falta e o Luciano que cavou uma expulsão do jogador do Corinthians, que era o zagueiro. E com o Corinthians com 1 a menos, ficou mais fácil para o São Paulo. Na volta do segundo tempo, o São Paulo fez 3 substituições. O Galopo no lugar do Lucas, o Luiz Gustavo no lugar do Alisson, porque estava amarelado, e o Rafinha saiu, que com certeza estava com uma dor, porque depois deu para ver ele no banco de reserva, com gelo já na perna. E entrou Moreira, que entrou super bem. Eu já falei no outro vídeo, esse rapaz seguro, toca a bola, tem noção de futebol. O que está acontecendo no Brasil é falta de laterais com noção de bola. O São Paulo só contratava gente ruim para laterais. Cria uma esperança de ter um lateral à altura para jogar no São Paulo. Só que o que aconteceu? Eu vi que o São Paulo ele tirou o pé. O que ele fez? Começou a tocar bola, começou a gastar o tempo. Não sei se é pensando no jogo contra o Palmeiras ou se o São Paulo estava bom aquele resultado. Aí num cruzamento de Wellington Rato, segunda assistência do homem. Na temporada passada foi o garçom do time de São Paulo e tá continuando nesse ano. Fez o seu segundo lançamento, só que dessa vez de escanteio, na cabeça de Luiz Gustavo. Golaço. Não tinha como o Cássio pegar, aquele cabeceio que não tem como o goleiro pegar. São Paulo 2-0. E no decorrer do jogo, São Paulo administrando, dá pra ver que o São Paulo tirava o pé. E o Corinthians tentando se segurar pra não tomar mais gol, mas também tentando trocar e começou a colocar as meninas da base. Começou a trocar e colocar os meninos da base. E o Rafael fez um milagre depois de um vacilo entre Wellington Rato
e Pablo Maia, o jogador do Corinthians dribla, fica cara a cara com o São Paulo, o Rafael sai fechando o ângulo e consegue fazer um milagre, uma defesa. Dois jogadores que crescem contra o Corinthians, que deu para ver no ano passado, foi o Rafael, que fez uma defesaça, valendo a classificação da Copa do Brasil, e o Wellington Rato. Dois jogadores que cresceram. O Caleri também. O Caleri, nesses jogos, ele cresce. E aí, quando o Corinthians fez o gol, acende a torcida. O São Paulo fez o que estava sempre fazendo, que era administrar o jogo. O São Paulo gira muito a bola, o São Paulo sabe tocar muito bem a bola, o São Paulo sabe sair tocando e com um a mais fica mais fácil, porque se um tenta dar um bote, sempre vai sobrar um para o jogador do São Paulo tocar. E era assim que o São Paulo estava administrando o tempo, já se preservando, creio eu, para o jogo contra o Palmeiras no domingo, só que não poderia ter corrido esse risco, tanto com aquela jogada do Wellington, que foi tentar sair jogando por meio da área, como o Caleri querendo fazer falta ali perto da área. Não se faz falta perto da área, é script já pronto. Sempre vai ter uma bola lançada e pode acontecer um gol e deixar a situação difícil. Mesmo assim, o São Paulo conseguiu controlar o jogo, mas correu o risco de sofrer um empate e perder a chance de quebrar esse tabu. O planejamento da diretoria e do técnico, São Paulo, 3 vitórias, 1 empate, ganhando de um rival na casa do rival. Até agora o planejamento está dando certo. Vamos ver agora domingo contra o Palmeiras valendo o título. Esse também vai ser casca grossa, mas a gente tá com fé que o São Paulo tá com uma estrutura bem pensada aí, tá com um bom planejamento aí para esse ano, várias competições. Esperem te levantar esse título aí no domingo. O Palmeiras é um time muito melhor que o Corinthians, então não vai deixar isso barato. Mas a gente tá aí numa expectativa de um grande jogo e sair com a vitória e levantar esse título, que vai ser muito importante pro começo do ano, que contratou bons jogadores. Luiz Gustavo, já segundo jogo, 2 gols. Mano, quem quer começar melhor que isso? Veio lá de fora da Arábia, que tava tanto tempo sem jogar, já com 30 e poucos anos, 36 anos, já começa a desconfiar, ele já fez 2 gols, isso dá confiança pro jogador. Ajuda o canal aqui no YouTube do SP Torcedor crescer, conto com o seu like, seu curtir. Meu muito obrigado, até uma próxima, tchau!